Olá pessoal, boa noite. Terceira e última tentativa com o Chico. Agora vai dar certo, hein? Agora vai rolar. Vamos aguardar. Não? Mas sou eu que tô preto, né? Só minha tela que tá preta? Só você que tá preto. Vamos tocar esse Tá na barco aí. escuridão. Eu sou o cara do podcast, as pessoas têm que me reconhecer pela voz, entendeu? Ai, que desgrama, Chico. Mas esse Instagram de meu Deus aí, não sei o que tá acontecendo com ele, Ju. Se eu inverter a câmera, o que que Não, teve acontece? alguém que falou no seu que acabou de fazer uma live e tava com o mesmo problema. Pode ser o Instagram também. É- Existe a é- possibilidade de ser o Instagram. vou torcer, porque eu não vou trocar de celular, não. Tá, você quer ir assim mesmo no escuro? Vamos embora. Eu fico aqui sorrindo. Pra mim aqui eu tô congelado, mas aí no de todo mundo acho que eu tô com uma tela em preto, né? Você tá uma tela em preto carregando. Você me vê? Eu te vejo, bonitinha. Bora lá, Bom, bora lá. então bora lá. Bora lá então na escuridão com o Chico. Bom, vamos lá, Chico. Eu vou te apresentar então. Depois a gente remarca, a gente faz uma com você aparecendo, né? Porque é sacanagem. O pessoal depois me segue lá e vê como é que eu sou. Sou bonito, gente. Li, a gente vai fazer assim mesmo, só eu aparecendo, porque o Chico não quer aparecer, ele está com vergonha. Então, ele vai ficar na escuridão hoje. Então vamos lá, Chico. Você é formado em educação física. Você se formou em 2010 pela ESEF e aí você se formou em quiropraxia em 2015 pela Universidade de Morumbi. Foi para o Peru em 2015, ficou lá um ano. E aí você hoje tem o CT Quiro, que é o Centro de Transformação Quiroprático de Jundiaí. E aí dentro da Quiro eu sei que você fez diversos cursos, como Thompson, Motion Palpation, congressos, Quiro Esportiva, Kinésia, SOT e por aí vai, uma série de cursos dentro da quiropraxia. Então eu quero que você comece contando um pouco da sua história. Por que que você saiu da educação física, foi parar na quiropraxia? O que que te instigou a mudar? Me conta pra gente um pouquinho da sua história. Ó, Ju, eu fui atrás da educação física primeiro, porque eu queria trabalhar com esporte de alto rendimento. Então eu queria trabalhar com atleta, queria trabalhar com o povo aí buscando medalha. Só que, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu fui percebendo que é muito difícil de você entrar também, né, nesses meios, entrar em clubes, entrar em de alto rendimento, porque é indicação, é muito fechado. Então, eu conheci a quiropraxia dentro da faculdade de educação física, porque eu estudei com o irmão do Maruan. Então, o irmão do Maruan fazia educação física junto comigo na minha sala, e meio que eu fui introduzido aí. Então, ele estava estudando ainda, né? Ele era universitário, e acabei vendo, ele me ajustou, né? A gente acabou conhecendo, eu entendi um pouco da dinâmica ali da faculdade. Eu falei, cara, eu vou fazer esse treco aí, eu vou estudar. Ele, não, estuda, vem fazer a faculdade, que não sei o quê. Explicou que só tinha duas faculdades, a Embi e a Fevale. Eu falei, beleza, eu vou. E eu trabalhava no SESI no último ano de faculdade meu. Eu falei, meu, eu vou pedir uma transferência para São Paulo e vou me jogar nessa faculdade aí. Só que não me deram a transferência. Aí eu falei, meu, não, eu preciso, se eu quero isso, eu vou focar e vou atrás. Pedi demissão, fui para São Paulo, fui morar na casa de uma tia minha. Aí lá eu comecei a trabalhar em academias, né, e principalmente dando aula de natação. E fui estudando dentro da AMB. E aí chegou no momento que eu fui me formar, em 2015.
E aí, quando eu fui me formar, eu já tinha algumas propostas de trabalho que estavam bem engatilhadas aí. E isso foi engraçado, porque hoje, exatamente hoje, faz 4 anos que eu voltei do Peru. E foi Olha mais ou só. menos nessa época que eu fui para lá também. Né? Então eu me formei no meio do ano, e aí numa quarta-feira eu recebi a proposta do Peru. Daí eu falei, pô, legal, é numa cidade meio longe de Lima, assim, né? Mas é meio praia, né? Peru Uhum. você vai atender coisa pra caramba, você vai pegar a mão, você vai ver uns casos cabulosos, né? Dá para ganhar muito dinheiro lá também. Então foi uma coisa que foi aflorando dentro de mim para começar a ir atrás. E aí eu falei, beleza, eu topo. Isso na quarta. Ele falou, beleza, você precisa estar aqui no sábado. Eu falei, então você precisa que daqui 3, 4 dias eu esteja aí no Peru. Ele falou, sim. Eu falei, tá bom, eu vou. Então peguei minhas malas, peguei um avião e fui para Lima. Cheguei no Peru no dia do meu aniversário, dia 9 de agosto. E lá fiquei por um ano. Então, Peru é muito legal porque você atende muita gente, então você pega muita mão, você começa a entender alguns casos muito tenebrosos, mas isso é legal porque vai te calejando em alguns sentidos. Lá, sinceramente, a coisa que eu mais aprendi foi a vender quiropraxia, né? Porque acho que hoje, quando você sai da faculdade e a pessoa pergunta para você o que é quiropraxia, a gente acaba florescendo muito porque a gente ama muito isso aqui, né? Essa profissão é muito legal. Então a gente quer, quiropraxia da área da saúde, foi inventada há 100 e poucos anos atrás, tinha um cara barbudo que chamava, e por aí vai. Só que para Uhum. você vender isso e para esse business ele ser rentável, né? A gente precisa vender. E não faz É. mal você vender isso. Porque você Uhum. precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro. Eu não sou uma ONG, né? As coisas elas precisam se pagar. Isso foi o que eu mais aprendi lá no Peru, né? Então eu aprendi a vender esse treco. Comecei a entender o que as pessoas estavam buscando, como é que eu incentivava elas a começar um tratamento com a gente. E foi uma coisa que acabou sendo muito legal nesse sentido. E aí depois de um ano eu já estava com a minha mulher, né? Eu tô com minha mulher já há 12 anos. E ela estava aqui no Brasil, então não tinha por que eu ficar mais lá. E Eu ia aí eu até abri. perguntar se ela foi com você ou não. Ela não foi. Ela chegou aí, ela largou, ela é professora, ela largou a escola que ela trabalhava durante um tempo e foi lá morar comigo. Ela ficou uns 3 meses, acho. Só que daí ela passou num concurso daqui da minha cidade de Jundiaí, né? Então ela foi, era o sonho dela, né, de trabalhar na prefeitura daqui de Jundiaí. E aí eu Uhum. incentivei e ela foi embora uma semana antes do Natal ainda. Ah, Me largou sozinho lá uma semana antes do Natal. E aí fiquei lá mais uns 6, 7 meses sozinho e voltei. Né? A gente fez um planejamento, tudo bonitinho, e aí eu voltei. E já quando eu voltei, 2, 3 meses depois, eu abri a clínica, a CT Quiro, que era Centro de Tratamento Quiroprático. E aí as coisas nesses 4 anos foram mudando pouco a pouco, e hoje eu estou me encontrando um pouco dentro da minha prática. Né? Minha história resumida é essa. bem resumida, foi muito bom. Deixa eu esclarecer para quem entrou agora. Lê, o Chico tá na escuridão, a gente tentou umas 4 vezes, a gente trocou, o Chico entrou e me chamou, a gente trocou pelo Chico pessoal, o Chico CT, então assim, a gente não consegue, só um aparece. E aí, como essa foi a última tentativa, tô eu aparecendo e o Chico na escuridão, mas é Vocês isso aí. vão se deleitar com com a minha voz encantadora de locutor. Isso aí. E aí, Chico, vamos lá. E aí, a sua clínica hoje, ela tem um enfoque na família, né? Isso, hoje a gente está tentando construir um ambiente familiar, né, para a gente... durante muitos anos eu trabalhei com um sistema que eu tinha lá no Peru, né? Então a gente tinha Uhum. terapia, a gente tinha compressa, a gente tinha rolinho de tração, a gente tinha um monte de coisa ali para justamente alívio de dor, né? De problema, de doença, patologia. E lá no Peru, isso era uma coisa que estava me saturando um pouco já. Não de estar ajudando as pessoas, mas de era muito difícil também, né? Você atender 60, 70 pessoas por dia, e são 60, 70 pessoas ali reclamando de dor, e as
pessoas que continuavam reclamando é porque não faziam a parte dela, na verdade, né? E eu falava, Uhum. meu, aí você começa a se questionar também, né? Pô, será que eu sei fazer isso? Será que a quiropraxia funciona mesmo? E aí você começa a se questionar umas coisas que não era para você se questionar. Porque a gente sabe que a quiropraxia funciona, a gente sabe que a quiropraxia é algo sensacional. Só que isso foi me pegando. Mas eu vim para o Brasil, montei igual, porque era o que eu sabia trabalhar, era o que eu sabia vender, era como eu sabia ganhar dinheiro. E aos poucos eu fui conhecendo outros tipos de prática. E hoje eu estou num processo, né? Eu já estou nesse processo há um ano de tentar trabalhar principalmente com quiropraxia sem ter a dor como um foco principal, né? Então a gente quer principalmente mostrar para as pessoas que quiropraxia é muito mais promoção de saúde do que tratamento de doenças, né? Ou de problemas. E conjunto a isso, é meio que óbvio na minha cabeça, e eu tento deixar óbvio na cabeça das pessoas, que isso precisa ser um cuidado, né? Mais do que um tratamento, é um cuidado e um cuidado familiar. Porque se faz bem para você, por que não vai fazer bem para o teu filho? Por que não vai fazer bem para o seu esposo, para tua mãe? Então a gente mudou várias coisas para isso fazer sentido na cabeça de todo mundo, né? Então foi um processo que durou um ano e ainda está sendo. Não sou o cara ainda exemplo disso, mas eu sou o exemplo de batalha, né? De mudança. Isso a gente está fazendo sim. Mas está dando super certo, estou super feliz. Show. E aí você trabalha com a divulgação da sua clínica para a família. Você trabalha. Eu posso estar errada, aí você me corrige. Você trabalha mais a parte de divulgação de prevenção. O que que aquilo trabalha na prevenção e na qualidade de vida da pessoa? Hoje, principalmente, a gente tenta não ficar focando nossa divulgação e nosso marketing em cima de dor e de problema, né? Então, tipo, Uhum, você tem hernia de disco? Vem pra cá. Você tem artrose? Vem pra cá. Dor nas costas? Vem pra cá. Porque senão você não sai disso, né? uhum, A gente tem que entender o quê? Se você está ajustando um cara que te buscou por um tratamento de hernia de disco, você vai ficar focada em resolver a hernia de disco dele. Quando você uhum, resolver a hernia de disco dele, você vai resolver, porque a quiropraxia vai ajudar nisso também, ele vai te indicar para quem? Para quem tem hernia de disco. Ele não vai te indicar para quem não tem dor. Ele não vai te indicar a filha dele. Existe um processo para isso, né? E se a gente não ensina, se a gente não explica isso para ele, se a gente não começa certo para terminar certo, você dificilmente vai sair desse limbo. E se limita. eu digo limbo no sentido assim, ok, conheço um monte de gente, você, a própria Lilian, a Letícia, é um pessoal que trabalha com isso, e não tem problema você trabalhar com isso, né? É que hoje eu Uhum, quero que as pessoas fiquem na minha clínica, no meu consultório, mais do que clínica agora, eles fiquem aqui comigo querendo cuidar da saúde deles, independente do que ele tenha, né? uhum. Então a gente trabalha muito nesse sentido. A gente começou a fazer muitas palestras que eram muito legais. Então as pessoas que vinham se avaliar com a gente, elas passavam por uma palestra gratuita, então era em grupo. Hoje, pós-pandemia, a gente não está mais conseguindo fazer isso, mas era uma coisa muito legal, porque eu começava a explicar, né? Quando a pessoa chega no meu consultório, é o que eu falo. Eu falo, meu, você precisa entender quem eu sou e entender o que, que eu faço e entender o que, que é a quiropraxia. Se no fim dessa conversa você quiser estar aqui comigo ainda, beleza. Aí a gente toca o barco, eu te ajusto e você paga. Mas se isso não Uhum. fizer sentido na tua cabeça, talvez seja melhor você ir embora também. Não tem problema. Mas é legal a gente começar a criar um núcleo dentro do consultório para você começar a replicar e você ter só pacientes desse jeito aqui dentro, né? Então Uhum. é muito nesse sentido. Você sabe que, cara, é muito estranho falar com uma tela preta, com uma voz, mas tudo bem. Você sabe que eu tento explicar isso muito para os pacientes, né? Porque a quiro ela tem algumas vertentes e cada quiro tem a sua individualidade e a forma que melhor trabalha naquilo, né? Uhum, E de um tempo para cá eu tenho mudado muito né, a forma que eu explico. A minha atração ela é pela dor. Os meus marketings eles são por dor. Mas quando a uhum, pessoa chega aqui, e principalmente perguntas, inbox e mensagens que eu recebo, eu já mudei muito o meu tipo de explicação. Tipo, eu já falo que a gente não vai tratar diretamente a sua hernia de disco.
Aí eu já começo a entrar por uma outra vertente, que é justamente tentar explicar para a pessoa a questão da saúde como um todo. Porque se ela tem uma hérnia hoje, a hérnia não está ali por acaso, não é porque a L5, a S1 está desalinhada. Tem todo um conjunto de coisas e situações que ele precisa melhorar na vida dele. Então eu tenho que trabalhar muito essa questão da prevenção, principalmente por conta de atleta, né? Porque eu acho que o que o bacana da Quiro ela traz é essa questão da prevenção, de você ter a qualidade de vida, que coisas que eu no meu caso, eu aprendi muito essa questão com o atleta, e do atleta eu trouxe para o consultório no dia a dia, porque a nossa, é isso até que eu queria te perguntar, porque a nossa cultura, ela não é uma cultura de prevenção, né? Então, ainda mais quando você fala de um tratamento para a família, eu não sei se isso soa primeiramente estranho para as pessoas, do tipo, mas como assim eu vou ficar levando minha família inteira? Como que você faz assim? Porque você quebra paradigmas, né? O seu conceito eu É, acho sensacional e eu converso direto com você porque eu aprendo demais com você nesse seu olhar, essa sua vertente que você usa para aquilo que eu acho sensacional. Então, assim, como você faz? Porque você tem que quebrar um paradigma das pessoas, do tipo, poxa, mas por que vai a família inteira no cara? Se meu filho não tem. Que é o que você tira a dor, né? exato. Acho que a explicação inicial, né, Ju, ela é fundamental para isso acontecer. Porque assim, eu penso o seguinte, eu quando eu trabalhava baseado em dor, é óbvio que você perguntar para, sei lá, 100% dos quiropraxistas, 90%, você perguntar assim, qual que é o seu paciente ideal? Você queria sua clínica repleta de quê? Você ia falar de gente querendo se prevenir, não é? Esse é o grande sonho, é de todo mundo ter a sua saúde ali no mais próximo do seu 100% e você cuidar disso, né? Só que o que, Uhum. que você faz no seu dia a dia com esses pacientes para construir um consultório desse jeito? É muito difícil. É É muito verdade. chato. Porque quando a gente fala para os nossos pacientes, fala assim, queridão, como é que você precisa cuidar da sua saúde? Né? A gente chama isso de 5 pilares da saúde. Então é alimentação, é exercício, é hidratação, é sono, é bons pensamentos, né? Isso aqui você já sabia. Isso aqui é o óbvio. E por que, que você nunca fez o óbvio? Né? Você esperou a água bater na bunda para vir procurar alguma coisa. Você percebe? Então, acho que Uhum. eu, como quiropraxista, eu me senti muito nisso. Falei assim, beleza, eu quero meu consultório dessa forma, mas o que, que eu estou fazendo para conquistar isso? Então, a avaliação e principalmente alguns gatilhozinhos que a gente vai aprendendo é muito legal. Então, quando o cara ele me liga perguntando de preço, querendo agendar uma avaliação comigo, a primeira coisa que eu falo para ele, fala, quero agendar uma avaliação que não sei o quê. Eu falo, é para você ou para sua família? Aí eu já dou o primeiro gatilho nele, que ele vai falar, pô, por que que eu levaria minha família? Quem tá com dor sou eu, né? Aí você explica. Aí você fala, não, pô, vem pra cá, traz a tua família, você vai entender. Aí ele traz a família para dentro do consultório. E aí essa primeira conversa é a fundamental, porque ali você vai deixar tudo muito às claras. Eu não falo, eu não converso sobre a dor das pessoas nem na primeira consulta e nem no final. Toda a minha anamnese, toda a minha análise clínica é simplesmente para eu entender como está o nível de saúde desse cara e se ele tem alguma contraindicação de eu botar a mão nele. Então, toda a minha análise é em cima disso e eu deixo ele muito às claras de tudo isso. Fala assim, a gente não vai ficar conversando sobre a sua dor, tá? Até porque dor, ela pode ser muito subjetiva. Você está sentindo dor num lugar, está em outro, né? A causa do problema está em outro. A gente precisa fazer sentido para ele. Fala assim, por que que eu ajusto uma criança que não tem dor? Como é que eu consigo ajustar um atleta que não tem dor? Então, assim, É. os meus testes e as minhas análises, muitas delas, a grande maioria, não são baseadas em dor. Então, hoje, quando a gente fala, e tem pelo Brasil inteiro, clínicas baseadas em subluxação, né, que é um termo que todo mundo usa e às vezes uns não entendem, é isso só, entendeu? É Uhum. falar, querido, eu quero que você esteja muito claro que eu estou aqui querendo cuidar da sua saúde, não da tua doença. E isso precisa fazer sentido para ele também, né? Então eu brinco para ele, eu falo assim, todo mundo vai ficar doente na vida. Você quer ficar doente 2 dias ou 2 meses? Ah, quero ficar 2 dias. Ah, beleza, como é que você está preparando o seu corpo para isso acontecer então? Ah, não tô. Fala assim, ah, então. Então eu quero cuidar disso de você, né? Eu acho que até
o Covid-19 trouxe muito isso pra gente. Tem gente que vai pegar e não vai sentir nada, e tem gente que vai pegar e vai morrer. Qual que é a diferença dos dois corpos? Imunidade, saúde, como é que o corpo dele estava capaz de administrar aquela doença? Não é assim? Uhum. Então, é o que eu falo para as pessoas. Eu falo, se eu, Francisco, descubro que eu tenho câncer hoje, no mínimo eu quero que o meu corpo esteja trabalhando 100% para combater esse câncer. Né? E é isso que a quiropraxia vai trazer. Eu vou trazer saúde, eu vou trazer capacidade do teu corpo se adaptar melhor. A gente já nasceu com isso, né? Isso é inteligência inata. O seu corpo, você não precisa guiar ele para nada. Você só precisa estimular, né? A quiropraxia é um grandíssimo estimulador. Assim como atividade física, assim como alimentação. Eu gosto de lidar com a quiropraxia dessa forma, de entrar nesse rol de atuação, né? De promoção de saúde. E é assim que eu vou lidando com a minha clínica. E conforme as pessoas vão entendendo, aí eles falam, beleza, eu vou trazer meus filhos. Aí começa a atender um monte de criança. Ah, beleza, vou começar a trazer meu filho é bebê. Pode? Pode. Lógico que pode. Ele já tem subluxação. É porque subluxação não tem a ver com dor. Né? É. E aí quando um começa a ver o filho do outro lá dentro, aí já formou. A Nossa, dor porque... surge muito depois. Então, quanto mais você fica falando de uma coisa, você não sai daquilo. Então é muito por Uhum. isso que eu lido dessa forma. Porque eu quero um ambiente mais tranquilo, eu quero que as pessoas deitem na minha maca, sabendo que eu vou estimular o corpo delas a funcionar melhor, independente de qualquer coisa. E que, por consequência, a dor dela vai melhorar. Né? Óbvio, as pessoas vêm me buscar também por conta de dor. A quiropraxia ela é famosa por conta disso, porque ela ajuda, porque ela resolve. Né? Sim. Então as pessoas acabam caindo comigo assim também. Eu acho que você muda o foco da pessoa, né? Porque o que você falou de você focar na saúde e não na doença, meu, isso já é sensacional. Você muda a chavinha da pessoa também para um outro olhar para ela, né? É aquele paciente que não vai ficar reclamando tanto, não vai chegar para você e falar assim, ah, eu tô melhor, mas ainda dói aquilo. Você tira o foco da dor. E isso é muito legal. Você entra pro positivo, você não fica no negativo, trabalhando e falando do negativo o tempo inteiro. Isso me fazia muito mal no Peru, por exemplo. Um dos motivos que eu fui embora foi esse, né? Então, era 60 pessoas, assim, reclamando de dor, né? E Uhum. aquilo, meu, chegava em casa, eu queria tomar banho, jantar e dormir. Então, aquilo já não estava me satisfazendo mais, nem profissionalmente, né? Por Uhum. mais que, obviamente, que todo mundo quer ajudar. Eu falo para as pessoas, eu falo assim, meu querida, você está deitando aqui na minha maca, é óbvio que eu quero, com um ajuste, tirar a tua dor. Eu sempre vou querer teu bem. Só que você não Sim. pode ficar me guiando em cima disso. Então eu já até falo antes de deitar na maca, eu falo assim, não fica me apontando onde está doendo. Porque isso você não vai me ajudar em nada. Daí É verdade. eu falo, faz sentido pra você? Dele, é. Eu falo assim, é que nem no vidente, e falar assim, ó, ô seu vidente, eu quero saber meu futuro, porque eu quero viajar o mundo inteiro, quero me separar, quero ter 2 filhos. O que você acha que você vai escutar? Até porque muitas vezes a gente está tratando o local que não é o local onde a pessoa sente a dor. Exato. Então, apontar a dor não é o principal para a gente. Chico, peraí. Pessoal, boa noite para quem entrou agora. Estamos com o Chico na tela negra, porque o Chico não quer aparecer hoje. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, aproveitem para perguntar para ele, que ele está aqui à disposição da gente. A Serena, não sei se está aí ainda. A Serena queria que a gente falasse alguma coisa de esporte. O que você quer saber de esporte? Você me manda aqui que a gente responde para você, tá bom? Mas Eu não vai, fiz a Chico, barba. pode falar. Eu não fiz a barba. Aí, É, por isso. tá com vergonha. Mas eu com vergonha é leonino, cara. Não, não combina. Não. Então é mais ou menos nesse sentido que eu tento construir uma clínica, um consultório familiar, um ambiente familiar, né? Então obviamente que eu tive que mudar muita coisa, mas isso aí tipo, é até difícil de ficar falando isso em live, principalmente com outros colegas, mas assim, a minha conduta clínica, o meu consultório, eu tento deixar ele o mais popular possível, eu tento deixar ele o mais acessível possível.
Então hoje a gente trabalha à base de mensalidade, a gente não trabalha por consulta, a gente trabalha com planos individuais e planos familiares, né? Porque assim, se eu estou falando para você vir, você, teu marido e seus 3 filhos, isso precisa entrar no seu orçamento também. Então Sim. eu preciso deixar isso algo conveniente, né? Justo e conveniente para você. E se eu quero que você fique se cuidando comigo durante anos, direto, né? Eu não... Porque é muito normal, né? O cara vir quando tá doendo, passar ali 2 meses, 3 meses, sair, voltar quando tá doendo de novo. Uhum. E não é assim que eu quero. Eu quero que o cara fique. Eu quero cuidar dele bem. Eu não quero só bucha no meu colo, né? Eu quero gente bem, assim como eu ajusto minha esposa, assim como eu ajusto meu pai, né? O Daniel Dunhas, ele botou uma coisa na minha cabeça que foi muito legal. Ele falou, cara, você tem que tratar as pessoas como você trata a tua família, como você trata a tua mãe. Quantas vezes você ajusta a Sim. tua mãe? Eu falei, cara, eu ajusto minha mãe quase toda semana. Dele, então é isso que você tem que oferecer para as pessoas, né? Então hoje eu fui trabalhando muito em cima disso e hoje os meus pacientes, eles têm o privilégio de serem cuidados igual eu cuido da minha mãe. Olha que maravilha. Que honra. Então E, vai muito nesse sentido. Eu acho que todos os quiropraxistas lidam dessa forma, mas muito nesse contexto. e qual você acha que é seu maior desafio, assim, nessa questão dessa transição que você decidiu fazer, assim? O que que você acha que é o seu maior desafio, assim? Sincero, com muita transparência, a parte financeira. Mas hoje não, né? Foi no começo isso. Porque quando eu comecei a trocar todo esse tipo de conduta, é muito mais fácil você vendedor, né? É muito mais fácil eu chegar para você e falar, ó, Juliana, o seu problema é hernia de disco, vai levar 2 meses para eu te tratar, você vai vir aqui 20 vezes e custa 2,5 pau. Aí você vai lá e paga, né? Porque você está com uma demanda, eu estou com a sua solução e aquilo casa muito, né? Uhum. E quando você muda e quando você começa a vender saúde, você fala assim, ó, a gente esquece um pouco a tua hérnia, vamos pensar na tua saúde, traz a tua filha, traz não sei o quê. É mais difícil de vender, você tem que aprender a fazer essa venda de novo, né? E no começo foi muito difícil, porque, querendo ou não, Ju, eu trabalhava baseado em dor normal, assim, como 90% dos quilos, e eu ganhava muito dinheiro fazendo isso, né? Com Uhum. muita sinceridade, eu sabia fazer isso, né? Uhum. E quando você começa a ver também o teu orçamento cair, você fica muito propenso a voltar a trabalhar como você trabalhava. Aí você Uhum. fala assim, dane-se tudo, eu vou voltar do jeito que eu trabalhava para porque senão eu vou quebrar. Mas não quebra. Então quem quiser mudar também, não fica com medo, porque as coisas elas acontecem e acontece bem, né? E Acontece você que legal. procura. E querendo ou não, é aquilo que eu já estava falando no outro vídeo que eu falei do cliente ideal, você mudou seu foco. Então, assim, você vai Exato. atrair a galera que quer isso e que valoriza a questão de saúde da família, que quer que o filho cresça bem. Você mudou totalmente o foco do seu atendimento e você mudou o marketing. Engraçado que eu achei que você tivesse iniciado essa transição no Peru e foi só quando você voltou, né? Não, foi tipo uns 2, 3 anos depois. Vai Caramba, fazer, vai fazer acho que, sei lá, um ano e pouco que eu mudei. entendi. Mas é difícil também, Ju, porque é a questão da crença, né? Então, você tem que fazer o que você acredita, né? Então, se aquilo faz sentido na tua cabeça, as coisas elas fluem, né? Mas é sempre. Você precisa ter. Você precisa bancar algumas coisas também, que às vezes é chato, né? Assim, por exemplo, avaliação, né? Eu fazia. Quem queria passar em avaliação comigo, a gente tinha um dia e um horário específico para isso. E juntava todo mundo. E aí o cara que não sabe como é que eu trabalho, e ele chega lá morrendo de dor, travado, e tem que escutar uma palestra de 40 minutos É falando sobre desesperador. saúde. Assim, obviamente que graças a Deus eu aprendi a fazer isso e aconteceu isso em poucas vezes. Mas Uhum. muitas vezes o cara levanta e fala assim, Francisco, eu não quero escutar isso não, você vai pôr a mão em mim?
Aí eu tenho que olhar para a cara dele e falar assim, meu querido, então talvez aqui não seja o melhor lugar para você, né? Porque se você não está nem querendo entender o que eu faço, eu acho que não faz sentido você deixar eu pôr a mão em você, né? Uhum. E não tem problema, existem outros quiropraxistas que trabalham exatamente do jeito que você gosta. E eu indico. Porque, E tá tudo certo. querendo ou não, Ju, qualquer um, cara, que vem falar isso comigo, eu falo assim, você não precisa acreditar no Francisco, você precisa acreditar na quiropraxia. Claro. Então, assim, Você tem vai os. fazer é encontrar o Quiro que melhor te atende, que tem a ver com seus valores. Exatamente, exatamente. Então, se o cara ele tá querendo esse tipo de proposta, eu indico ele. Tem mais dois Uhum. quiropraxistas formados aqui em Jundiaí. Então eu falo, beleza, vai lá, não tem problema. E tem gente que vem dos outros também e fala, pô, não, aqui é mais legal por conta disso. Fala assim, show, não tem problema. Eu acho que uma coisa que nós quiropraxistas, a gente precisa aprender é que, cara, não tem o certo e o errado, né? Tipo, é todo mundo. Se você tá fazendo quiropraxia e você resolveu focar o seu negócio na família e o bem-estar e tudo mais, ele não tá errado, ele tá certo. É seu jeito de viver, é sua filosofia de vida e tá tudo certo. Outra coisa que, tipo, durante o processo foi difícil é a questão de tempo de consulta, né? Isso, isso é algo que às vezes bateu para poucas pessoas também, né? Porque eu acredito nisso. Se você começa certo, você termina certo, né? Então as pessoas que Uhum. elas vêm fazer avaliação comigo, elas saem dessa avaliação sabendo tintim por tintim o que vai acontecer. Então eu não dou nem margem de questionamento, né? Porque as coisas Uhum. ficam claras. Então eu falo assim, meu querido, você veio aqui para se ajustar. É isso que eu vou fazer. Né? Um quiropraxista, ele é treinado, ele é estudado para diagnosticar complexo de subluxação vertebral e a correção da mesma. Então é isso que eu Uhum. vou fazer. Todo quiropraxista leva de 5 a 10 minutos para fazer isso. Não tem segredo. Olha, Se você vai em quiropraxistas que trabalham com liberações miofaciais, com bandagens, com outras terapias em conjunto, você vai ficar mais tempo por conta delas. Então, assim, saiba que se você está vindo aqui, o meu ajuste é isso. E assim, hoje eu atendo. Eu tô até com a pandemia, cara, graças a Deus as coisas elas estão acontecendo bem. Mas hoje eu estou atendendo de 20 a 30 pessoas por dia, numa tarde, porque eu não atendo de manhã, e as pessoas elas não reclamam, porque elas já entenderam o que é isso, elas já entenderam por que elas estão lá, elas sabem o que elas sim. estão fazendo ali, né? Então elas vão Elas deitar vão na criar o maca, seu ritmo. e tanto que meus ajustes são marcados de 10 em 10. É de 10 em 10 minutos. Então, se você é meu paciente e está escutando, é por isso que não pode atrasar. Porque senão vira uma reação em cadeia. Não, aí já era. Aí realmente você sai de lá só dia seguinte. É, total. Mas eu acho que é importante isso também. Quando o Kiro ele deixa claro qual é o sistema do consultório e qual é o sistema que ele utiliza e como vai ser as consultas, eu acho que isso é muito mais claro para o paciente. Eu tento explicar muito isso. Antes de me formar em Kiro, eu trabalhava com massoterapia, né? Meu, e querendo ou Aham. não, eu vejo um nódulo aqui, cara. Meu, baixa Você a massa, coça. porque eu não consigo, eu coço, cara. E tem gente que eu faço. E eu explico, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, esse nódulo tá pesado, eu não consigo deixar você ir embora assim, só que eu vou te falar um negócio. O que eu fiz até agora foi quiro, e agora o que eu vou fazer é massoterapia. Se você for em outro quiro, ele não vai fazer isso em você. Então eu tenho que É, deixar isso muito bem claro, porque eu já recebi alguns pacientes de quiros que não falam direito, tem outras formações, só que não explica para o paciente a diferença, e já é tão difícil a gente explicar para a pessoa o que é a sim, quiro. Então eu falo muito isso para o paciente, tipo, eu tenho que deixar muito bem explicado o que é, o que eu faço, qual a diferença dos outros profissionais. Tem profissionais que vai ser ajustado, vai ser colocado em gelo, porque cada um gosta da sua linha de atendimento e tá tudo certo. Cada um vai achar o quiro que melhor lhe atender, na verdade. exato. Mas na verdade isso é interessante até para a profissão como um todo, né? A gente precisa ter uma identificação que una todo mundo, né? Então, o que qualquer quiropraxista no mundo faz é tal coisa, né? O que você fizer a mais não tem problema nenhum.
É um cuidado a mais que você está tendo ali para o seu paciente e tudo mais, não tem problema você fazer isso. Mas eu acho que a gente nada, até como o Dani também fala, a gente nada no oceano azul, sabe, Ju? A única pessoa que sabe fazer o que a gente faz é um quiropraxista. Você entendeu? É, Então, eu esse é o acho detalhe. que Francisco, eu sou super tranquilo com isso, porque eu sei que eu estou oferecendo para o meu paciente algo que só eu consigo oferecer. Um educador físico não vai fazer isso, e eu sou educador físico. Um fisioterapeuta não vai conseguir fazer isso. Um médico não vai conseguir fazer isso, né? Uhum, Fazer essa remoção do complexo de subluxação vertebral é algo que a gente faz. Com uhum, maestria, com maestria. Então eu nado nesse oceano azul. Então, assim, eu toco minha vida em cima disso. Mas eu, como educador físico também, vira e mexe, a gente fala de exercício físico, né? Mas aí eu falo de exercício físico, de alongamento, por conta que eu sou educador físico, não tenho problema nenhum de fazer isso, e, uhum. e não é para dor do cara só, é para a saúde É, dele. Então eu crio claro. uma rotinazinha ali para ele fazer uma rotina bem legal, bem orientada, para ele estar fazendo em casa. Precisaria fazer? Não, não precisaria fazer, né? Mas eu indico. Assim, pô, hoje você precisa de um educador físico, de um personal. Pô, você precisa de um fisioterapeuta. Pô, você precisa ir lá na Masso. Eu Uhum, distribuo, eu distribuo. Mas eu sei que, por exemplo, o Kiro que é massoterapeuta, o Kiro que é fisioterapeuta junto, né, que tem outras formações, obviamente eles querem se complementar e fazer o que melhor sabe fazer. E tá uhum. ótimo. Quem tem a Sim, ganhar são os pacientes. com certeza. Ó, entrou o culpado de você ter que ir, o Maru entrou. Olha, ele é o culpado, com Ele é o culpado certeza. total. Reclamações encaminha ao Maru. Exatamente. Quem não gosta de mim na quiropraxia reclama pra ele, não reclama comigo, Pode não. reclamar com o Maruan. E, Chico, vamos lá. Se você pudesse dar uma dica ou dar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo e que gostaram da ideia, acharam bacana a questão da família ser tratada, o que você diria para essas pessoas, assim? É o seguinte, eu acho que é legal as pessoas entenderem que mais do que nunca a gente precisa começar a focar nossa saúde, né? Nossa saúde como um todo. Então, é aquilo que a gente já no meio da conversa a gente teve. A gente precisa deixar o nosso corpo em plenas funções para lidar com as coisas. Estresse na nossa vida, a gente está exposto desde que a gente nasceu. Não tem como fugir disso, né? Então, o segredo da vida não é eliminar estresse, é saber administrá-los. Então, quando a gente fala de estresse físico, de estresse emocional, de estresse químico, isso gera a subluxação tão falada, né, na nossa coluna, no nosso sistema nervoso. Então, se você está afim de cuidar da sua saúde, de deixar o teu corpo pleno para qualquer atividade, e principalmente se você vai ficar doente na sua vida, né, você melhorar mais rápido, você ter mais eficiência nessa melhora, a quiropraxia vai ser um grandíssimo aliado para você, né? E aos poucos eu até tento, eu ainda caio nessa armadilha, mas eu fico falando do tratamento, mas eu acho que quiropraxia é um cuidado. Você precisa, você precisa estar fazendo quiropraxia, né? A quiropraxia ela é sensacional, cara. Ela trabalha com o potencial do teu corpo, mais do que qualquer coisa. Ela deixa o teu corpo funcionar melhor. Então, quem não quer isso? Então, se você que já tem um problema está pensando, nossa, que sensacional, acho que eu vou procurar quiropraxia, pensa nisso com seu filho, pensa nisso com a tua esposa, né? Leva todo mundo. Por que você vai fazer bem para você? Por que não vai fazer bem para o teu parente, para quem você ama? A quiropraxia vai te ajudar na tua dor, vai te ajudar no teu problema, mas saiba que isso é até uma forma secundária. O quiropraxista não vai ficar mexendo só onde dói, né? Ele vai trabalhar em você como um todo. E por consequência, as suas dores vão melhorar. Então, para quem está ouvindo e quer se cuidar com a quiropraxia, saiba que isso é a sua melhor opção. Fiz Show um de bom, bola. fiz um bom jabá?
Fez demais, sensacional. Sensacional, seu Jeová. Pô, e falaram que eu vou montar uma clínica dessa aí, um consultório desse aí no Rio de Janeiro, né? O pessoal no Rio de Janeiro gosta aí de um bom lifestyle, não é? É, Aí, ó. pode ser que dê certo. Não preciso nem montar, vocês podem ir na Ju já, que ela já tá aí. Mas Vem pra cá ela que é você pode vir pra cá uma vez por mês atender. Eu acho que seria uma boa, hein? uma vez por mês? Ah, não sei, quando você quiser. Ah, uma vez por mês eu até topo. Uma vez até top é ótimo. Não sei se eu moraria no Rio de Janeiro, mas uma vez por mês eu até topo. Por isso que eu tô jogando uma vez por mês, você já falou isso pra mim, que você não moraria aqui. Então, vir passear de vez em quando é uma coisa. Antes de ir pro Peru, quase que eu fui parar aí no Rio de Janeiro, em 2015. Eu, Quase, quase. Tinha uma proposta de uma clínica aí, quase que eu fui pra aí. Mas eu fiquei com muito olha medo. só. Sério? Mas Mas por quê? Por causa da violência? é preconceito, né? Eu nunca fui pro Rio, É. nunca pisei no Rio de Janeiro. Então eu Nunca? não conheço nada, Ah, nada, não, nada, nada. Chico, a gente tem que. Vamos esperar essa pandemia acabando e a gente vai resolver esse problema. É impossível você não vir pra cá, cara. O Léo vive me chamando, mas a primeira vez que ele me chamou eu morri de medo também, porque ele mora no Vidigal. Eu falei, porra, como assim, cara? Ele falou, não, você vai ver que aqui é sensacional, você vai querer morar aqui também. Eu falei, cara, Ele mora sensacional. eu preciso quebrar alguns preconceitos primeiro, daí a gente pensa. Cara, então você vem me visitar, você fica comigo, eu não moro no morro, fica tranquilo, eu não moro na comunidade, igual o Léo. Não, mas Vou quebrar morar esse. morar na comunidade deve ser sensacional também, ué. É sensacional, cara. O Léo se diverte toda lá. Então, Ainda óbvio. sobe ele, aquele ruivo gringo, sobe ele e sobe Ronaldo, ainda quando vai visitar ele. Um japonês e o gaúcho. Aí fica assim. Nossa, cara. É que nem no Peru, cara. No Peru a gente sofria. Ninguém sabia que eu era brasileiro. Todo mundo falava que eu era americano, vinha falar inglês comigo, vinha falar italiano. Aí eu Olha falava, só. não, eu sou brasileiro. Daí eles falavam, quê? Ruivo, gordinho, branquelo? Não, você não é Cara, brasileiro, não. a gente tem umas histórias hilárias aqui. Uma vez a gente teve um aniversário no meio da Rocinha de uma filha de uma recepcionista. Fui eu, Paulo. Se eu não me engano, Giovanni. Não sei se você conhece o Giovanni. Não. Cara, Giovanni, ele é magrinho, ele é todo italianão, assim, ele tem o cabelo preto, ele tem aquele narizão de italiano, que nem eu. Então, Ah, assim, é Giovanni Branquelo, eu, Ronaldo Japa e Paulo Gomes. E aí eles me resolvem, a gente pegou um Uber que não foi até o local da festa, aí eles me resolvem pegar um ônibus. Imagina nós quatro num ônibus. O ônibus parou pra ficar vendo a gente lá dentro. Falou, meu, vocês estão perdidos aqui, os quatro. tipo zoológico, né? Zoológico total. Mas, Chico, passou essa pandemia, você vai vir pra cá. Possível Vamos, você não conhecer o Rio de Janeiro, cara. vamos Vamos sim. quebrar esses seus padrões, essas suas crenças. Beleza, show de bola. Topo. Precisamos. Aí faz um eventão aí, a gente sai ajustando tudo os carioca aí. É, Boa? vamos ver. Bora, vamos ver isso daí. Vamos ver isso daí. Vamos botar você no meio da comunidade para ajustar todo mundo. Vai Vamos! acabar com suas cismas. A Letícia vem pra cá direto, a Letícia, ela gosta do Rio. É? Quer dizer, Aí, ó. acho que gosta, né? Ela vem pra cá, pelo menos, Pô, visitar a família. ela já tá morando no calorzão lá, né? Então, É, uma troca só de temperaturas, porque aqui é calor igual. Aqui só tem duas estações, o calor e o inferno, porque é muito quente aqui. Se bem que não tá meu tanto esse Deus. ano. Esse É ano tá mais tranquilo. ar-condicionado pra tudo quanto é lado, né? É só ar-condicionado. Só ar-condicionado. Ó aí, Aqui tem que gente. ter para sobreviver. É, É. imagino. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer pro Chico Quem na são pandemia agora? os corajosos que ficaram aí até o final, me escutando? Então, o pior é que um monte de gente entrou, cara. Olha, vamos fazer um encontrão pós-pandemia. Vamos, Lê, vem você, vem Chico. Topo, hein? Aí, ó, a Lê tá dentro também. Vamos Ó, eu, lá.
Eu tô uma cacetada de dia sem ajuste por causa dessa pandemia, cara. Eu tô subindo pela parede. Então, Pelo amor de Deus. vamos resolver isso aí. Sim, o meu potencial inato está lá embaixo. Preciso estimulá-lo. É importante. Tem que se cuidar, Chico. Sim. E uma coisa que realmente pega também é isso, Ju. Se você vende isso, você precisa praticar, né? Então você mudar coisas no hábito, né? Hábito, saúde é hábito, é prática, é você estar É. fazendo. Então isso é uma coisa que eu tento me forçar ao máximo, né? Todo mundo tem aí as suas dificuldades, né? Principalmente em cima de água, de exercício, de alimentação. Mas a gente é uma coisa que pega bastante, porque você acaba se cobrando ao mesmo tempo, né? Mas é bom. É importante porque a gente da saúde, a gente cuida demais do outro, né? A gente não se dá atenção e a gente justamente tem que trabalhar ao contrário, né? Porque se a gente indica para a pessoa, se a gente quer que a pessoa tenha aquela vida, a gente tem que ser um exemplo, né? Ó, o Johnny Aham. falou que vai. Venha, Johnny, por favor, venha. Boa. Ó, o, o Cauã pediu para você repetir os 5 pilares da saúde. Então vamos lá. A gente está falando de exercício físico, a gente está falando de alimentação, de hidratação, de sono e o que eu chamo de bons pensamentos, que é cuidar da tua cabeça também, né? Então, quando você mantém esses 5 pilares, que são coisas óbvias na minha vida, né? Na vida de todo mundo, mas que É. ninguém cuida, né? Eu falo isso para os pacientes na palestra, né? Eu falo, esses 5 pilares, se você estivesse fazendo a tua vida inteira, você estaria com dor hoje aqui na minha frente? Aí ele ia falar, não. Beleza, você já está com dor aqui na minha frente. Se você fizer esses 5 pilares, você não vai melhorar? Vou. Então a gente está falando de prevenção e de tratamento, mas a gente está falando da mesma coisa, Uhum, não é? Então claro. bota isso na tua cabeça, mais do que qualquer Querendo ou não, coisa. a vida tem que ter uma harmonia, né, Chico? A gente não pode. A gente está tão acostumado a trabalhar tanto, a gente foca tanto, talvez, em uma área. Poxa, eu preciso muito melhorar a parte financeira da minha família. Então, você foca no trabalho, você trabalha demais, aí você esquece da atividade física, você esquece da alimentação. Eu acho que é uma roda que você tem que fazer girar ela numa harmonia, né? Porque se um faltar, vai sobrecarregar o outro lado e vai te causar problema futuramente, não tem como. É. E Cauã, o 6º pilar é a quiropraxia, tá? É aí que eu faço o meu jabá. Então você vai fazer os 5 e o sexto é a quiropraxia. É para fazer tudo trabalhar harmonicamente. Ó, tem uma Van Rodrigues. Ela falou que foi Olha, grávida na sua clínica. sim, olha que legal. Meu, já deve estar na faculdade esse bebê, né? Pode Quanto ser. tempo! Já tem que trazer junto. Que Traz bebê para sensacional. conhecer. Exato, cara. E sabe o que é legal? Quando eu falo dos planos familiares para as pessoas, teve um cara que veio, veio ele, a esposa e mais 4 filhos e ela estava grávida. Eu falei, gente, olha que legal. Ser todo mundo pelo mesmo preço. O meu plano familiar é um só. Então é como se eu atendesse menores de idade de graça. Então eu vou atender todos os seus filhos. Dele, pô, ó, financeiramente ficou bacana. É, Ó, ficou justo, ficou bom. vai fazer 3 anos. Ela foi lá em 2016, 2017, cara. Olha, quando você estava mudando, quando você estava fazendo, né? Traz ela sim, Ivan. Traz ela sim que a gente vai cuidar dela também. Ela tem tanto estresse quanto a gente. Foi ainda mais essa pandemia, tadinha, deve estar sofrendo até mais que a gente. Sim, nossa, minha mulher é professora e lida com criança dessa idade, né? Uhum. Então, nossa, a criançada, por mais que a maioria entende já, né? Mas é difícil pra caramba, né? A gente tá numa situação que é chata, né? Já deu o que tinha que dar. É verdade, A gente empurrou muito com a barriga. é verdade. Chico, nosso tempo está acabando. Ok.
Que Então, pena. eu quero te agradecer, é uma pena. Vamos marcar outra que você apareça, por favor. Vamos sim. Eu Foi tô à ótimo, mas disposição. falar com uma parede preta dá nervoso. É, é um podcast, Ju. Você já tá Ah, fazendo um podcast. é verdade, vou fazer um podcast agora. Aí, ó, ela quer ir pro shopping. Ó, Van, te falar, eu Van, não tenho, saindo corona, cara, deixa ela orar. O importante é orar. eu não tenho muita saudade de shopping, não. Mas era legal ir pro shopping também de vez em quando, pegar um cinema. É, mas criança de 3 anos adora shopping. Minha sobrinha de 4 também, ela adora shopping. Mas é o passeio deles, né? Muito. Então faz É falta. muita cor, né? É divertida e tem sempre um brinquedo pra ir. Então, pra eles é diversão total. Tem o Sesc aqui em Jundiaí, cara, que é sensacional. A criançada vai, tá fazendo maior falta também. É. Tô bem. Chico, suas considerações finais, porque eu tô com morrendo de medo de cair na nossa cara, pra variar. Ah, Me considerações diga. finais. Façam quiropraxia. Quiropraxia é algo sensacional. O teu corpo é uma máquina perfeita, né? Ninguém é mais inteligente que o nosso corpo, então a gente precisa só estimular ele da forma certa. Use a quiropraxia para sempre. E eu amo todos vocês. Que agora eu fiquei com medo também de cair. Chico, muito obrigada. Obrigada por você ter aceito o convite. Show. Obrigada por todos os ensinamentos. Vamos marcar outra. Ó, a Marina, ela trabalha no mesmo esquema que eu, hein? Lá em Olha que São Caetano. show. Lá em São Caetano. Quem precisar de quiropraxia lá em São Caetano, Marina Marina, Formiga. show de Super legal. bola. Pessoal, obrigada por todo mundo ter entrado. Obrigada pela paciência aí da gente não ter conseguido o Chico total 100%. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a forma que o Chico trabalha, a minha forma de trabalhar, manda pra gente inbox as perguntas que a gente vai responder para vocês, beleza? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Chico, mais uma vez. Vai ficar salvo também, né? No Vou IGTV. deixar salvo. Interagindo. Eu vou deixar salvo, fica tranquilo, Chico. Ah, Drica, a paciente que você indicou tá fazendo com a gente, tá sensacional. Legal. Show. Tô bem. Desculpa, Ju. Excelente. Fiquei, Não, eu fui imagina, ler. eu ia ler também. Não, eu ia ler também, fica tranquilo. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Ó, Ju, vou tirar uma foto Diga. só. Dá um sorriso pra você ver. Aí eu vou te mostrar e te provar como é que tá aparecendo aqui pra mim. Tá, me manda, que aí eu boto como capa. Isso. A gente vai iludir todo mundo. Mas tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.